Ministro, a gente está vendo aí uma situação diante desse caos que estamos vivendo de pandemia, né, em que atitudes de governadores e tudo mais, e parece que isso está muito claro, né, para muita gente que está querendo enxergar isso, né, um plano de quebrar a economia, pôr a culpa nesse atual governo e depois se apresentar como solução em 2022. A gente teve o senhor com uma participação muito importante aí na reforma da Previdência, né, que a expectativa era que isso, né, de fato ajudasse o país e de certa forma vai ajudar, mas a gente tem um problema maior aí com essa pandemia, que eu acho que não era esperado, né, por ninguém, mas que vai trazer problemas econômicos, já está trazendo. Qual que é a solução? O que vocês estão fazendo, assim, além de tudo isso que o senhor falou, planejando para o pós-pandemia, de gerar desenvolvimento, né, nessas regiões do país e tentar superar essa crise que estamos enfrentando, né? Há algum projeto futuro aí que o Ministério deve apresentar? Olha, cada um faz sua parte, né? Rapidamente, antes de eu falar sobre o Ministério, Eu sei que tem diversas ações, mas pandemia, assim, se tem alguma novidade que claro, de repente o senhor pode antecipar para a gente tem aqui. uma ação que eu vou falar aqui. Mas a pandemia, ela é uma questão mundial, né? Não é um problema só do Brasil. É Sim, importante que isso fique claro, porque as pessoas colocam muitas vezes como se fosse uma situação específica do governo brasileiro ou do país Brasil. correto. Tá? O que o presidente fez o ano passado é preciso ser reiterado, tá? Porque não há paralelo também do nível de ajuda que foi dado à economia e à população na área da saúde e na área do auxílio direto. Então, mais de 300 bilhões de reais foram disponibilizados para pessoas que tinham fragilidade no sentido de não terem vínculo empregatício, né, que foi o auxílio emergencial. Sim. Né? Mais de 50 bilhões foram despendidos para se pagar salários, para evitar demissão, o que permitiu que o ano passado nós terminássemos o ano com um saldo positivo de 145 mil empregos a mais do que dezembro de 2019. 10 milhões de empregos foram preservados. Imagina a tragédia que seria se o governo não tivesse agido. Quer dizer, além de entre 23 a 24 milhões de desempregados no Brasil hoje. Sim. Né? Centenas de bilhões de reais foram disponibilizados em crédito para pequenas, médias, grandes empresas no Brasil. Recursos e impostos foram deferidos, ou seja, ao invés de você pagar o imposto hoje, se deu 6 meses, 8 meses, 10 meses, se adiou o pagamento para dar fôlego às empresas no Brasil inteiro. Os estados tiveram sobrestado o pagamento das suas dívidas, o que possibilitou, sem nenhuma amarração, quase 65 bilhões de reais nos cofres dos estados e municípios no ano passado. Mais 60 bilhões de reais de transferência direta para permitir recomposição de ICMS, FPM, ISS, dá 125 milhões que chegou nos cofres dos estados e municípios sem vinculação, para eles gastarem como quiserem, não apenas em saúde. Se pagou salários, se pagou obras, se fez caixa. Tanto é verdade o que eu estou falando, que pelo conceito de caixa do Tesouro Nacional, em 2019, os estados e municípios terminaram 2019 com 40 bilhões de disponibilidade. Terminaram 2020, no ano em que houve a pandemia, que houve uma diminuição da atividade econômica, uma redução do PIB de 4%, com 80 bilhões em caixa. Sim. O dobro. Tá? O governo mandou, além disso, mais de 30 bilhões de reais especificamente para combater a Covid. Né? O governo fez uma série de ações, né, que foram extremamente importantes para preservar a vida das pessoas e a economia do país. O que o presidente sempre falou, economia e saúde tem que andar par e passo. Esse ano, o que é que nós estamos enfrentando? Uma segunda onda. Só que todos nós aprendemos um pouco com o que aconteceu no ano passado. Não está faltando empatia, nem solidariedade, nem ação do governo. O governo está, acredito que o começo da próxima semana, ou até essa semana ainda, deverá disponibilizar mais medidas provisórias, né, de alívio para o setor produtivo, principalmente na área de serviços, bares, restaurantes, hotéis. Né? Então isso já está no prelo e deve sair brevemente. Agora, nós temos que nos preocupar com a questão da retomada. Né? O governo está disponibilizando mais 44 bilhões para fazer o auxílio emergencial, que deve começar agora em março ou em abril, são 4 meses.
O governo está preocupado em reformular e retomar e reforçar a Bolsa Família, fazer um outro programa, né, a partir do término do auxílio emergencial, mas também, e como eu falei aqui na minha resposta anterior, em não abrir mão de dar as ferramentas à população. Então, por exemplo, o nosso Ministério, além de todas as ações que nós já falamos a respeito, que estão tendo continuidade, esse vai ser um ano de muita entrega, tá? Nós vamos entregar muito mais do que fizemos em 2020, nós vamos fazer em 2021, mas nós estamos reformulando toda a nossa estrutura de fundos de desenvolvimento regional. E o que significa que é importante? Eu tenho uma carteira lá, Cássio e Max e os nossos ouvintes aí, como é que chama? Espectadores, telespectadores. Né? Nós temos uma carteira estimada potencial de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Nós temos mais de 700 bilhões de reais no MDR para o saneamento básico, para entregar isso à iniciativa privada. Nós temos mais de 250 bilhões de reais de mobilidade urbana. Nós temos mais de 150 bilhões de reais em resíduo sólido. Nós temos mais de 50 bilhões de reais em iluminação pública. E nós temos aí seguramente de 40 a 50 bilhões de reais em perímetros irrigados e obras de infraestrutura hídrica. Então, olha o tamanho da carteira que nós temos. Tá? Ocorre que a estruturação de um projeto para que a iniciativa privada compre uma parte dessa carteira é um processo que deu uma maturação de 1 ano e meio a 2. E a Caixa Econômica e o BNDES sozinho não tem perna suficiente para resolver MDR e Ministério de Infraestrutura, e Ministério do Meio Ambiente, e Ministério da Agricultura. Porque todos nós temos carteiras que precisam ser disponibilizadas para que haja investimento por parte dos investidores internos e externos. Então nós estamos reestruturando os fundos de desenvolvimento regional para que eles possam ser estruturadores de projetos e parceiros de PPPs estratégicos. Eu acredito que nos próximos 30 dias está lançando essa medida provisória, o que vai nos permitir, inicialmente, um investimento de 600 milhões. A correlação no Banco Mundial cada R$1 são R$100 de retorno. Então, 500 milhões, 50 bilhões. Dentro disso